Que maravilha. E aí, Carlos, o que é que você tem a falar desse problema que é crônico aqui no Brasil, mas a gente sabe que ele é pontual e se botar uma lupa, sabe com quem está mexendo com esse trem. Exatamente. Eu acho que falta um pouco, Nélio, e criticando e ao mesmo tempo elogiando, a gente usar mais a inteligência do negócio. A Agência Nacional do Petróleo, né, que deixo desde já a posição da Brasilcon no sentido que a Brasilcon tem a agência como parceira, né, e eu acho que todos nós que somos agentes do setor devem enxergar a ANP como uma facilitadora. Ela é detentora hoje do maior banco de dados de informação do mercado nacional de combustíveis. Então, você tem noção, nós distribuidores, nós informamos diariamente os nossos estoques, nós mensalmente informamos a agência por meio de um arquivo chamado DPMP, né? Ou tradicionalmente, né, dentro de uma plataforma chamada eSimp, que eu empacoto todos os meus dados de aquisição, de venda, de qualidade, de emissão de certificado e forneço à agência. Esse eSimp, vocês, talvez muita gente não conheça, ele é a base para poder alimentar principalmente os painéis dinâmicos da agência. Sim. Então a agência hoje, ela monitora quando eu compro, quando eu vendo, com que qualidade eu compro, com que qualidade eu vendo. Ela tem condições de fazer o balanço de massa, são contas matemáticas, né? Por isso que o Abel fala, a gente tem que separar o joio do trigo. A gente tem um problema na ponta do carregamento, né? Existe uma norma da ABNT, a 15512, que ela é clara que quando a mistura é feita em linha, a homogeneização do diesel ocorre da base de distribuição até o trajeto. A homogeneização do diesel com o biodiesel ela é um pouco mais lenta do que do anidro com a gasolina, tá? E isso pode gerar falsos resultados e autuações autos de infração desnecessários, como a Abel fala. Chega o agente, vai para a plataforma de carregamento, a distribuidora carregou o caminhão. Se o agente não tem cuidado de seguir uma outra norma de coleta da ABNT, que é a 14883, ele vai coletar aqui no topo, vai fechar a amostra, vai mandar para o laboratório. Fatalmente, isso pode gerar um falso resultado do que o todo não está homogeneizado. Quando, na realidade, o trânsito vai fazer com que esse produto chegue homogeneizado. E a gente precisa ter muito cuidado justamente nessas melhores práticas, nós como distribuidores. E nós sentimos muito, o ano passado, e talvez eu e o Abel temos sido aí os primeiros a gritar isso num grande evento, quando a ANP anunciou a suspensão do PMQC durante os meses de novembro e dezembro. Se você entrar hoje no painel dinâmico da agência e for lá, você vai ter dados apenas do monitoramento até outubro. Né? Isso é muito ruim, porque isso tira, né, um mapeamento de vetores que pode ser estratificado para que a ação fiscal da ANP seja melhor desenvolvida. Né? A agência ela vem passando por problemas de orçamento. Ontem eu achei alguns dados aqui em pesquisa que fala, Abel, que a ANP ela teve uma perda de orçamento de 2013 para cá de mais de 80%. 83. Então, não é 83, né, Nélio? Então, assim, não é aceitável que uma agência que regulamenta, fiscaliza e monitora desde a prospecção do poço em águas profundas até aquele meu consumidor final lá na ponta, ela não tenha condições de trabalhar essa riqueza de banco de dados ou tenha condições de trabalhar isso de forma limitada. Então, eu até digo que essa verba da fiscalização era para ser uma verba carimbada. É como vem o dinheiro para a educação. Para a União. Era para vir. Você não pode mexer nela. Ela é para isso. Acabou. Garanta meu ano. O resto você brinca aí e fazer o que você quiser. É importante, Nélio, também, pegando o gancho do Abel, de que e nós citamos isso nos últimos 6 meses, e é uma coisa que chama a atenção para nós que lidamos com o mercado há muito tempo. Talvez nunca tenha havido uma união tão grande de entidades no mercado para brigar pela moralização, seja fiscal, tributária e, acima de tudo, pela moralização do combate contra as fraudes estruturadas, desde a fraude fiscal como a fraude de adulteração. Então, hoje, qualquer intercorrência a gente consegue monitorar
e se fala muito bem. Então, você imagine que hoje existem grupos de WhatsApp, né, com IBP, ICL, Brasilcom, Fé Combustível, SINDTRR, né, sindicatos estaduais, e em linha direto com MME e ANP. Então, existe esse interesse, existe a intenção de combater toda e qualquer fraude. Uma fraude que hoje está no holofote, que chamou a atenção e que aumentou, foi a questão do teor de biodiesel. Mas a gente continua tendo fraudes de teor de anidro na gasolina. Nós continuamos tendo fraude de teor alcoólico do etanol hidratado, massa específica, condutividade elétrica, né? E isso tudo a gente precisa combater. E a gente tem fraudes que são detectáveis pelo revendedor que está lá na ponta, que eu costumo dizer que é o escudo da distribuição, no bom sentido, porque ele é o revendedor, ele está na ponta fazendo a relação pública de todo o mercado de combustível com o mercado consumidor. E ele precisa estar muito bem antenado, inclusive para tomar as decisões estratégicas, seja um posto bandeirado, seja um posto bandeira branca, que a gente sabe que tem alguns estados que mais de 50%, 60% já estão optando por exercer esse tipo de atividade.